Boa noite. Boa noite. A Justiça rejeita recurso e manda Lula pagar 31 milhões de reais. O valor inclui multa e reparação de danos no caso do triplex no Guarujá. O Supremo autoriza a prorrogação do inquérito sobre Temer e o decreto dos portos. O presidente é suspeito de receber propinas para favorecer empresas do setor. Depois de quase 2 anos de prisão preventiva, Sérgio Cabral começa a cumprir pena. O ex-governador do Rio acumula condenações que passam de 180 anos. Advogados de Brasília são suspeitos de participar de fraudes no Ministério do Trabalho. Um deles, Tiago Cedraz, é filho do ministro Haroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União. Mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida no Porto de Santos. A droga estava em 3 rolos compressores que iam para a Costa do Marfim, na África. Há mais de 3 meses do Natal, os panetones já aparecem nos supermercados. E um evento de fabricantes reúne criatividade e expectativa de bons negócios. O Jornal da Gazeta está no ar. Depois de 15 anos na Avenida Paulista, a loja francesa Fnac fechou as portas no último fim de semana. Além de comércio e passagem de pedestres entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos, a loja era um local cheio de obras de arte e espaços interativos. Da calçada, quem percebe a porta baixa se espanta. Surpresa. Por quê? É muito antiga. Frequentava muito. Eu soube agora que estava fechado. Não gostei, né? Porque perdi a viagem. A loja fechou no fim de semana, depois de quase 15 anos na Avenida Paulista. Tem de tudo, né? Desde filme, eletrodoméstico. Então sempre me foi bastante útil. Era conveniente, antes tinha um bom café, um almoço e também fechou. Na porta, o aviso de que o atendimento agora é só pela internet. O Osiel não gostou. Para mim comprar um produto, eu prefiro a loja. Preciso ver, perguntar, ter o contato. Tomara que entre um concorrente aqui para a gente poder comprar, né? A Livraria Cultura, que comprou a Fnac há pouco mais de 1 ano, confirma que a intenção é mesmo reforçar o comércio eletrônico. Em 20 anos, a rede francesa chegou a ter 12 lojas no Brasil, que empregavam 800 funcionários. Só resta agora a de Goiânia. A intenção de deixar o país veio quando o faturamento caiu muito e problemas financeiros bateram a porta, como a cobrança que o Fábio veio deixar hoje. O que você ia entregar aí? Eu entrego um protesto. Ah, você ia entregar um protesto em cartório? É isso. E esse não era só um local de compras. Muita gente que trabalha ou mora aqui nessa região costumava usar o corredor interno para encurtar o caminho entre a Avenida Paulista e a rua de trás, a Alameda Santos, onde a loja mantinha uma segunda entrada. Para muitos, um trajeto mais agradável do que pela rua. É o caso do Douglas, que há anos mora na vizinhança. Passava por prazer mesmo, de passar e espiar as coisas, né? Por curiosidade. Se estiver chovendo, então eu esperava passar a chuva lá dentro. A Polícia Federal e a Receita apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína no Porto de Santos, litoral sul paulista. A droga estava dentro de rolos compressores que iriam para a África. Ninguém foi preso até agora. Foram encontrados ao menos 1.195 quilos de cocaína dentro dos rolos compressores de 4 tratores que embarcariam no navio para a Costa do Marfim, na África. As buscas começaram ontem, depois de a polícia receber uma denúncia. Uma investigação já acompanhava a exportação de equipamentos pelo Porto de Santos e apurava a suspeita de que narcotraficantes usavam peças para esconder a droga. Foram mais de 12 horas de trabalho para achar a cocaína e abrir os rolos compressores. A droga estava dividida em centenas de tabletes embalados com plástico. Desde o começo do ano já foram apreendidas cerca de 16 toneladas de drogas no Porto de Santos. Nova fase da Operação Registro Expuro mirou filho de ministro do Tribunal de Contas da União e o chefe de gabinete do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. A Polícia Federal esteve no escritório de advocacia e na casa de Tiago Cedraz, filho do ministro do TCU, Haroldo Cedraz. O ministro não é investigado. A polícia chegou a pedir a prisão de Tiago, mas o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin do Supremo.
O filho do ministro, Haroldo Cedras, é investigado pelos crimes de peculato e corrupção ativa. Bruno Galiano, que é sócio de Tiago, teve a prisão decretada. Ele é advogado do Solidariedade, partido do deputado e sindicalista Paulinho da Força. Marcelo Cavalcante, chefe de gabinete do parlamentar, foi preso. De acordo com as investigações, o grupo desviava dinheiro de uma conta especial do Ministério do Trabalho. Eram sempre valores de contribuições sindicais, recolhidas a mais ou indevidamente. Esses recursos iam parar nas contas bancárias dos servidores públicos, dos advogados e das instituições que participavam do esquema. A primeira fase da registro espúrio foi deflagrada em maio. Investiga um esquema de corrupção no Ministério do Trabalho. No mês passado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou 26 pessoas, entre elas a deputada Cristiane Brasil, do PTB, o pai dela, Roberto Jefferson, que preside o partido, e o ex-ministro Elton Iomura, também ligado à legenda. Cristiane chegou a ser nomeada para assumir a pasta em janeiro, mas foi barrada pela Justiça. A Procuradora-Geral denunciou ainda os deputados Paulinho da Força e os PTBistas Jovair Arantes, que foi relator do impeachment de Dilma na Câmara, Wilson Filho e Nelson Marqueselli. Todos são candidatos à reeleição. De acordo com a chefe do Ministério Público Federal, o grupo participou do esquema fraudulento de concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Os políticos negam as acusações. Não é a primeira vez que Tiago Cedras é investigado pela Polícia Federal. No ano passado, foi alvo de uma fase da Lava Jato. O advogado é acusado de receber propina de empresas ligadas ao esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com delatores, ele teria recebido os recursos em contas mantidas na Suíça. Tiago Cedras nega todas as acusações. Os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas fizeram campanha hoje em São Paulo e em Santa Catarina. Ciro Gomes, do PDT, esteve na sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no centro de São Paulo. O pedetista reafirmou que, se eleito, vai revogar a PEC do teto dos gastos e voltou a criticar Haddad. Disse que ficou constrangido quando o petista anunciou que manterá a proposta de emenda constitucional que trata do assunto. Ciro ainda afirmou considerar o apelo ao voto útil, defendido por parte dos adversários, como um insulto à experiência popular. Geraldo Alckmin também teve agenda na capital paulista. O candidato do PSDB fez campanha na região central. O tucano negou debandada de aliados devido à estagnação nas pesquisas eleitorais. Afirmou que um eventual indulto a Lula seria um assinte à justiça. E chamou de lamentável as declarações do vice de Bolsonaro. Ontem, o general Mourão disse que crianças criadas por mães e avós podem ser desvirtuadas e cooptadas pelo tráfico. Alckmin disse que era uma ofensa tal afirmação. Fernando Haddad, do PT, começou o dia em São Paulo, onde deu entrevista para a rádio CBN G1 e depois embarcou para Itajaí, em Santa Catarina. O petista afirmou que Lula não deseja o indulto e que não o daria caso vença a eleição. Ele desconversou se o ex-presidente fosse solto, o levaria para o ministério. O candidato também não quis rebater as críticas de Ciro Gomes. O ex-prefeito paulistano disse que apoiaria o pedetista em um segundo turno, assim como receberia apoio do adversário. Marina Silva, da Rede, fez campanha aqui na cidade de São Paulo. A candidata visitou um centro de parto humanizado e depois fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook ao lado do vice Eduardo Jorge, do PV. A ex-senadora disse que a campanha dela não sofrerá mudanças após a queda nas pesquisas eleitorais. Marina frisou que vai continuar nas ruas, falando a verdade com os eleitores e afirmou que não vai atacar os adversários. No entanto, criticou os concorrentes. Sem citar nomes, disse que, se eles forem eleitos, farão um pacto para barrar a Operação Lava Jato. O boletim médico do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, diz que ele se recupera de forma satisfatória, sem febre e com alimentação endovenosa. Ele continua internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Hoje, Adélio Bispo de Oliveira, o agressor de Bolsonaro, foi ouvido novamente pela Polícia Federal, mas o teor do depoimento não foi divulgado ainda. Ele está no presídio de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o inquérito que investiga o ataque deve ser concluído até quinta-feira. Ele destacou ainda que todos os candidatos serão monitorados 24 horas via GPS.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, disse que as urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis e auditáveis e que qualquer crítica está desconectada da realidade. O comentário da ministra vem após a fala do candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, que comentou no domingo que poderia haver fraude nas eleições. Rosa Weber disse que em 22 anos de uso das urnas, nunca houve um caso comprovado de fraude. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A ministra Rosa Weber, que eu respeito muito, está desconectada da história, né? Em 82, não havia ainda urna eletrônica, mas a apuração eletrônica foi fraudada numa operação conhecida e reconhecida na história do Brasil, né? A Operação Proconsult. Bom, depois houve várias suspeitas sobre a eleição em que o Brizola perdeu para o Lula e não foi para o segundo turno com o Collor. Mas isso nunca foi comprovado. Foi aí que nasceu essa lenda do voto impresso. A verdade é que há fraude sim, não existe nada que seja infenso a ter fraude. Agora, a questão não é imprimir voto, a questão é fiscalizar. É simples, para diminuir o índice de fraude, os partidos têm que fazer uma lei ao longo do tempo entre as eleições, prevendo a fiscalização lá da caverna no Tribunal Superior Eleitoral, onde ficam os técnicos de computação. E tem que colocar lá dentro fiscais e auditores que sejam especialistas no assunto. Agora, eu quero lembrar que fraude não é só em contagem de voto, não. A eleição de 2014, eleição que foi presidida por Dias Toffoli, que agora está dizendo que as urnas são confiáveis, não são, assim como ele também não é. Bom, aquela eleição foi a eleição mais fraudada da história, porque os vencedores e os vencidos fraudaram, e há provas abundantes, tantas provas que o relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral disse, quando a chapa Dilma e Temer foi absolvida numa sessão presidida pelo Gilmar Mendes, disse que houve uma absolvição por excesso de provas. Então, a ministra Rosa Weber me perdoe. Há excesso de provas sobre fraudes. Agora, quem precisa primeiro combater as fraudes são os partidos, precisam usar o dinheiro do fundo partidário para contratar auditores e fiscais, em vez de ficar gastando o dinheiro para enriquecer os seus dirigentes ou cobrir as suas campanhas. A realidade é essa, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Bom, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Até! Um balanço divulgado hoje pelo Ministério Público mostra que 749 candidaturas foram impugnadas até agora, com base na lei da ficha limpa. No total, são 2.636 pedidos de impugnação, cerca de 9,1% dos inscritos na disputa. Entre os casos estão 278 candidatos barrados por terem sido condenados por órgão colegiado no Judiciário, como o do ex-presidente Lula. A Justiça Federal do Paraná negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula contra a cobrança de multa, custas processuais e ressarcimento, no total de 31 milhões de reais no caso do triplex no Guarujá. A defesa alegava que o sistema criminal brasileiro não permite a cobrança antes do trânsito em julgado da condenação. Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril e nega todas as acusações. Crítica política e social com bastante talento gráfico, humor e acidez. O resultado dessa mistura está em cartaz em São Paulo na exposição Milor, obra gráfica. Jornalista, desenhista, escritor, tradutor. Tudo isso e algo mais, Milor Fernandes era. Autodidata, o carioca do Meyer, que perdeu os pais ainda criança, encontrou na leitura e no trabalho as bases para a sua formação. Conhecimento adquirido e usado exaustivamente em 74 anos de carreira. Estilisticamente era de uma variedade, trabalhava com tudo, lápis, pincel, caneta. Desenhou com computador, foi pioneiro nesse assunto. Parte da trajetória desse personagem do jornalismo brasileiro pode ser vista na exposição Milor, obra gráfica, em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. A mostra traz 500 trabalhos originais de Milor Fernandes.
As obras fazem parte do acervo de 7.000 peças do autor, que está sob a guarda do Instituto, e foram selecionadas por 3 curadores, entre eles o caricaturista Cássio Loredano. Esse trabalho estava disperso em mais de 20 mil dias, que é a duração da carreira dele, 65 anos mais ou menos. E aqui você reúne um conjunto representativo desse trabalho tão duradouro na vida nacional, né? Embora reúna trabalhos realizados entre 1945 e o início dos anos 2000, a mostra é excepcionalmente atual, graças ao humor ácido, crítico e inteligente dos textos e desenhos de Milor Fernandes, que encontram eco nas condições sociais e no debate econômico e político do Brasil de hoje. São pinturas, charges, cartoons e caricaturas, acompanhadas ou não de textos, divididas em 5 espaços: Brasil, Pif-Paf o Laboratório, Condição Humana, A Mão Livre e Milor por Milor. Os desenhos com críticas à ditadura, a questões sociais, a economia e a distribuição de renda são os que mais chamam a atenção. Temas como o uso de armas pela população, o militar que diz não se envolver com política, o racismo na sociedade, o descaso em relação à violência contra as mulheres e o lucro de grandes empresas em períodos de crise foram divertidamente explorados por Milor Fernandes. Trabalhos feitos nos anos 60, 70 e 80, mas que facilmente poderiam ter sido produzidos esta semana, tamanha a semelhança das situações retratadas com os dias atuais. O visitante vai ficar chapado com a atualidade da crítica dele. E é capaz de alguém dizer, mas meu Deus, que falta faz um sujeito desse na atualidade brasileira. O juiz Sérgio Moro decretou a execução provisória de pena para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, condenado a 14 anos de prisão em um dos processos da Lava Jato, em Curitiba. Agora, Cabral começa a cumprir pena em segunda instância na Lava Jato. Denunciado ao menos 23 vezes pelo Ministério Público, as penas contra ele já somam 183 anos de prisão em apenas 7 dos processos. Desde o dia 7 de setembro, Cabral passou da prisão provisória para o cumprimento de pena no processo em que o ex-governador foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por receber propina da construtora Andrade Gutierrez no contrato de terraplenagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. A ordem de execução da pena contra Cabral foi assinada pelo juiz Sérgio Moro, que condenou o MDBista nesse processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo já passou pelos desembargadores do Tribunal Regional de Porto Alegre, que mantiveram a pena de Cabral na ação. A Procuradoria-Geral da República pediu à Justiça que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, pague a multa de R$2 milhões aplicada a ele na época do processo do mensalão do PT. Pizzolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão e deposita o valor da multa em parcelas mensais de R$ 2.100. A PGR quer que ele indique imóveis e bens que possam ser penhorados e que quitem de uma vez a multa pela condenação. Desde maio de 2017, Pizzolato cumpre a pena em regime semiaberto após ter sido beneficiado pela progressão de regime. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, decidiu prorrogar por 15 dias o prazo para a conclusão do inquérito dos portos, que investiga se um decreto editado pelo presidente Temer beneficiou empresas do setor em troca de propina. O novo prazo vence na semana que vem, já que começou a contar a partir do dia 10, quando a PF fez o pedido. A Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia dado parecer concordando com a 4ª prorrogação. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. João Dória, do PSDB, gravou imagens para o horário eleitoral. Visitou um hospital veterinário no Tatuapé, na zona leste paulistana, e ainda se encontrou com um grupo de empreendedores. O tucano diz que, se eleito, vai ampliar o número de clínicas para animais no interior de São Paulo.
Paulo Scaff, do MDB, fez campanha em Guarulhos e Arujá, na região metropolitana. O candidato visitou obras do Rodoanel e se encontrou com lideranças locais. O presidente licenciado da Fiesp criticou as obras paradas e disse que, se vencer a eleição, as construções vão ser retomadas. Luiz Marinho, do PT, fez campanha na rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e em São Bernardo, cidade onde já foi prefeito. O petista voltou a garantir que, se ganhar a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, vai criar um programa de geração de empregos. Márcio França, do PSB, esteve de manhã em Ribeirão Pires e depois deu entrevista à CBN. Na rádio, o candidato à reeleição disse que vai proteger os trilhos da CPTM com telas para evitar atos de vandalismo. Negou ainda o domínio da facção criminosa PCC no estado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o registro da candidatura de Marcelo Cândido, do PDT, ao governo do estado nas eleições de outubro. A decisão do TRE teve como base a lei da ficha limpa. Cândido foi condenado em ação de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, na época em que foi prefeito de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. A ação de impugnação da candidatura de Cândido foi aberta em agosto pelo Ministério Público Eleitoral. A assessoria do candidato informou que o diretório estadual do partido recorreu da decisão e que a campanha continua normalmente. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do desempenho de Alckmin, do PSDB, na corrida presidencial. Há poucos dias da eleição, são fortes os indícios de que o PSDB não estará no segundo turno. Situação melancólica para um partido que teve 51 milhões de votos com Aécio na eleição de 2014 e parecia fadado a retornar ao Planalto nesta sucessão de 2018. Qual é a explicação para o desempenho pífio de Alckmin? Perguntam os tucanos a si mesmos. Com o país rachado ao meio, o tucanato fracassou em tarefas que pareciam simples. Perdeu sua metade do eleitorado ao trocar a moralidade de uma ação no TSE contra a chapa Dilma Temer por cargos num governo amoral. Deixou escapar os eleitores desiludidos de Dilma quando fingiu não notar a ferrugem que oxidou a logomarca PSDB. O rol de encrencados emplumados não para de crescer. Aécio, Serra, Richa, Azambuja, o próprio Alckmin. No momento, Alckmin ataca os extremos no horário eleitoral. De um lado, a turma de vermelhos que quer o fim da Lava Jato, diz a propaganda tucana. De outro lado, a turma do preconceito, que acha que pode resolver tudo na bala. Nas últimas 7 eleições, os tucanos foram a alternativa para o eleitor antipetista. Excluído da polarização, Alckmin emite os primeiros sinais de desespero. Ele prega o voto útil sem conseguir demonstrar ao eleitorado a utilidade de sua própria candidatura. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista João Goulart Filho, candidato à presidência da República pelo PPL. 11 anos depois da denúncia, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveram o senador Renan Calheiros, do MDB, no processo em que ele era acusado de pagar pensão para a filha com verba de gabinete do Senado. Em 2007, Renan Calheiros foi acusado de usar uma empresa de aluguel de carros de um sócio dele para pagar pensão para a jornalista Mônica Veloso, que tem um filho com o senador. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a empresa emitia mensalmente notas fiscais de R$ 6.400, pagas com verbas de gabinete, mas não prestava o serviço para o senador. No total, o Senado pagou à empresa quase R$ 45 mil pelos serviços. O dinheiro era supostamente repassado à jornalista e, na época, o escândalo levou Renan Calheiros a renunciar ao cargo de presidente do Senado. Depois de 11 anos da denúncia, ministros da segunda turma do Supremo decidiram hoje que não há provas suficientes no processo que sustentem a versão do Ministério Público Federal contra Renan. Ele foi absolvido do crime de peculato por unanimidade entre os ministros. Representantes das indústrias de biscoitos, pães e bolos apresentaram hoje em São Paulo as novidades do mercado de panetones. O setor movimentou mais de R$ 600 milhões entre novembro de 2017 e janeiro deste ano. E o produto chega cada vez mais cedo ao comércio.
Foi-se o tempo em que o panetone era encontrado apenas na época do Natal e das festas de fim de ano. Neste supermercado, na zona sul de São Paulo, ele já começa a ganhar destaque nas prateleiras. E olha que ainda estamos em setembro. Daqui a pouco vai juntar com a colomba da Páscoa, né? Aquele cheirinho do panetone é irresistível, né? Ivan, o gerente do supermercado, explica que de alguns anos para cá, a compra vem sendo antecipada. O cliente está sempre pedindo. E se você for ver nas outras lojas, já tem também bastante panetone. Ai, podia ter o ano inteiro, né? Que é muito bom. E você gosta de panetone? Então dê uma olhada nesta feira, promovida pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Pães e Bolos Industrializados. Aqui estão as novidades que já começam a aparecer no mercado. Se você é fã do panetone tradicional com frutas cristalizadas, vá se acostumando a ver centenas de opções. Este, com massa vermelha, é recheado com cream cheese, inspirado na tradicional receita de bolo americano Red Velvet. Já este outro lembra a sobremesa francesa Petit Gâteau, que possui uma casca crocante de chocolate por fora e é cremoso por dentro. Tá de dieta? Que tal experimentar o panetone feito com farinha integral? Esse é o light, não tem açúcar e nem lactose. Não é um mercado grande, é um mercado pequeno ainda, mas ele é representativo porque é onde você entra com o produto na casa do consumidor e carrega a sua linha. Aqui no Salão do Panetone, a associação que representa o setor aproveitou também para divulgar uma pesquisa que mostra o crescimento desse mercado, mesmo em tempos de crise econômica. Os dados mostram que o produto está na casa de 53% dos brasileiros, ou seja, mais de 29 milhões de famílias consumiram o panetone entre novembro de 2017 e janeiro deste ano, com um volume de vendas de 39 mil toneladas, 13% a mais que no mesmo período em 2016. Um mercado que movimentou mais de 600 milhões de reais. A indústria também, ela está sempre inovando em embalagens, inovando em sabores, em produtos diferenciados. Tanto que uma grande novidade, talvez de 2018, seja o panetone ser dado como presente também. Mário é diretor executivo de uma fábrica de panetones na capital paulista, onde vão ser produzidas 510 toneladas. Nós temos a expectativa de crescer em torno de 20%, muito baseado que o Natal acaba descolando bastante de toda essa crise do cenário político e até do cenário econômico. Então, tem uma injeção de ânimo, uma injeção de estímulo para o consumidor nessa época a consumir mais. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se manteve calada em mais um depoimento sobre casos de corrupção que envolvem a família. Kirchner foi convocada para depor no caso conhecido como Rota do Dinheiro K, em que ela e familiares são acusados de tirar e depois retornar cerca de 60 milhões de dólares do país em uma operação para a lavagem do dinheiro. Segundo a Justiça Argentina, a operação aconteceu entre 2010 e 2013, quando Kirchner governava a Argentina. A senadora apenas entregou um texto ao juiz Sebastián Casanello, em que negou qualquer conhecimento da manobra e se calou durante a audiência. A ex-presidente teve prisão preventiva decretada ontem no caso que investiga a Cristina por supostamente chefiar um esquema de propinas em troca de contratos públicos nos governos dela e do marido, Néstor, que teria movimentado cerca de 160 milhões de dólares. Esse foi o segundo pedido de prisão e a suspensão da imunidade parlamentar da ex-presidente. A primeira vez foi no final de 2017, no caso sobre a suposta negociação de um acordo secreto com o Irã para acobertar ex-funcionários iranianos envolvidos no atentado à Associação Mutual Israelita, que matou 85 pessoas em 1994. O pedido de perda de imunidade ainda não foi apreciado pelo Congresso. A prisão dependerá de votação do Senado e são necessários 2/3 dos votos dos 72 senadores para aprovar o pedido. Cristina Kirchner garante que as causas contra ela têm como objetivo proibir sua atividade política e são uma ordem direta do presidente Maurício Macri. Os líderes das duas Coreias se encontraram em Pyongyang pela terceira vez este ano.
O conteúdo da reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in não foi revelado oficialmente por nenhuma das comitivas, mas a pacificação da península estaria entre os assuntos do encontro de 3 dias. A retomada dos diálogos entre Pyongyang e Washington para a desnuclearização da Coreia do Norte também seria um dos assuntos. Há 2 semanas, quando essa reunião foi anunciada, o líder norte-coreano reafirmou seu desejo de tornar realidade a desnuclearização da Península Coreana, que sua fé em Trump permanece inalterada e que ele pretende encerrar as relações hostis com os Estados Unidos. A China anunciou hoje a taxação de cerca de 60 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos e apresentou queixa na Organização Mundial do Comércio contra tarifas de importação impostas pelos americanos. Ontem, o presidente Trump anunciou tarifas de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses a partir da semana que vem. De acordo com o Ministério das Finanças da China, o país vai responder sempre que os Estados Unidos insistirem no aumento de taxas. Um vídeo do presidente Nicolás Maduro jantando num restaurante badalado e caro de Istambul gerou protestos dentro e fora da Venezuela. Maduro foi ao restaurante na Turquia com a mulher, Cília Flores, numa escala depois de visitar a China, onde pediu e não conseguiu ajuda financeira do governo chinês. O vídeo, publicado pelo próprio restaurante, mostra Maduro comendo carnes de cordeiro, tomando vinho, fumando charuto e ganhando atenção e brindes do chefe. A Venezuela enfrenta uma inflação de quase 1 milhão% e o desabastecimento do país com desnutrição grave entre crianças e adultos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu quero fazer uma pergunta indiscreta. Você gastaria R$ 1.100 para comer um bife numa churrascaria? O preço é meio exagerado, mas o exagero foi cometido pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Aconteceu no fim de semana em Istambul, na Turquia. O churrasqueiro postou o bife nas redes sociais e o vídeo viralizou na internet. E viralizou por uma questão de contraste. Na Venezuela falta de tudo e também falta carne. Dos 28 estados do país, 3 estão com as geladeiras completamente vazias. E nos demais a carne é pouca e é um preço que a população não consegue pagar. 2/3 dos venezuelanos perderam peso desde 2014 por falta de comida. Uma conhecida nutricionista de Caracas deu hoje uma entrevista e ela disse o seguinte: 60% das crianças com menos de 5 anos estão subnutridas e 12,5% apresentam um forte déficit de proteínas. Ontem, no hospital pediátrico da capital, chamado Los Rios, um grupo de mães fez uma passeata para protestar contra a falta de alimentos para os filhos delas que estavam internados. Foi por causa da insegurança alimentar que 7% da população se refugiou em outros países. É por isso que um bife que custou uma fortuna acabou virando notícia. Me perguntem agora o que é que Maduro estava fazendo em Istambul. Ele fez uma escala na Turquia ao voltar de uma viagem à China. Queria um empréstimo de 5 bilhões de dólares, mas o governo chinês recusou abrir novamente os cofres. A China sabe que o regime bolivariano pode implodir de uma hora para outra e agora não quer mais correr riscos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um alimento tem sido vendido a um preço bem atrativo na cidade de São Paulo, o ovo de galinha. Nossa equipe foi acompanhar comerciantes que, mesmo dando um grande desconto, conseguem lucrar. Com a ajuda do alto-falante, o anúncio se espalha pela vizinhança. Venha conferir. Uma cartela com 30 ovos brancos, essa grande, R$10. Presença comum em muitos bairros da capital paulista, o carro do ovo tem na venda direta ao consumidor e no preço baixo a estratégia certeira para conquistar clientes. R$10 é barato, é bom e aí a gente compra. Às vezes a venda é feita no trânsito mesmo e assim uma das proteínas mais consumidas pelos brasileiros está cada vez mais acessível. Mais comodidade, passa na porta de casa e o valor é diferente também, fica mais fácil de comprar os ovos. Quem compra adora o preço, mas uma pergunta sempre vem à cabeça. Como é possível 30 ovos custar só R$10? É vender em grandes quantidades? É negociar com os fornecedores? Qual será o segredo? Com a palavra, seu Justiniano Monteiro, que há pouco mais de um ano vende ovos em bairros da Zona Norte de São Paulo. A gente compra ovo de qualidade. Então a gente vai, vê o preço que está mais barato
e continua vendendo a R$10. E vai ser sempre assim, nunca vai ter ovo a mais que R$10, não vai ter, porque se tiver, para. E com esse tino para negociar, seu Justiniano consegue há meses manter a cartela com 30 ovos a R$10. O resultado aparece na média das vendas. Quase 1.500 ovos por dia. E para não perder mercado para o carro do ovo, alguns comerciantes usam estratégias parecidas e conseguem vender ainda mais barato. É o caso da Tatiane. Na loja especializada em ovos e derivados, o preço da cartela com 30 unidades varia entre R$8 e R$12. Eu tive que fazer uma promoção aí de 30 ovos a R$8 para poder chamar a minha clientela para ele ver o tipo de ovo que eu tenho. Bom para os consumidores que podem comprar mais sem comprometer o orçamento. R$10 tá ótimo. Se você souber economizar o ovinho ali, você levar os 30, dá por mês todo, comer um ovo por dia. O sol voltou a aparecer e ajudou a subir a temperatura um pouquinho hoje, né? Tivemos sol, mas também tivemos pontos de chuva. E vamos ver agora com Mariana Armentano se o tempo continua instável amanhã. O tempo continua instável aqui em São Paulo e em boa parte do Brasil. Como a gente vê no nosso mapa, só não deve chover amanhã entre o Rio Grande do Sul e o leste catarinense, na costa fluminense e na região nordeste do país. Em todas as outras áreas, há previsão de chuva, mas daquelas pontuais a partir da tarde. Só ali entre o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul que as chuvas podem ser mais volumosas, até em forma de temporais. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha, em BH e em Brasília, calor à tarde na casa dos 29 graus amanhã, antes da chuva. Já no Rio de Janeiro, tempo firme, com máxima na casa dos 33 e em Recife, chuva rápida para refrescar os 30 graus previstos para amanhã. Aqui em São Paulo, o sol aparece e o tempo fica bastante abafado em todas as regiões. Com isso, algumas nuvens se formam no decorrer do dia e aí há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Mas só o oeste paulista tem risco para chuva forte. Mesmo assim, a máxima alcança os 30 graus em Presidente Prudente e os 31 em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, máxima também de 31 graus à tarde e no litoral 30 graus em Caraguá, bem quente por lá. E continua esquentando também aqui na capital paulista, viu? Nessa próxima madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus com chuvas à noitinha. Aí na quinta-feira deve chover de forma mais intensa a qualquer hora e mesmo assim faz até 27 graus à tarde. Só que na sexta a temperatura cai, ficando entre 16 e 22 graus ainda com tempo instável. O governo brasileiro concedeu a uma farmacêutica multinacional americana a patente do remédio para hepatite C. Com essa decisão, a Fiocruz fica impedida de produzir o genérico Sofosbuvir, que já está registrado pela Anvisa. O Ministério da Saúde economizaria R$1 bilhão se a droga fosse produzida aqui pela Fiocruz. Com índice de cura de 95% dos casos de hepatite C, o remédio foi liberado na Índia com a licença também para a produção de genéricos. Na Colômbia, a droga foi liberada com controle do preço máximo pelo governo. A organização Médicos Sem Fronteiras criticou a decisão. A onda dos aplicativos de transporte não acabou com uma tradição de São Paulo, a dos taxistas de ponto, que atendem sempre os mesmos clientes no bairro. Eles dizem que aos poucos o público está voltando e já formam novas gerações nas ruas. 48 anos à frente de um volante de táxi, 28 só neste ponto, entre a Rua Sergipe e a Avenida Angélica, em Gianópolis. Hoje ele guia um carro grande, de luxo, mas se lembra com carinho da época dos Fuscas, chamados de táxis mirins, nos anos 70. Sem o banco do lado direito,
tinha uma cordinha que era amarrada no taxímetro, que era aquele capelinho ainda, né? E a gente levava só 2 ou 3 passageiros. A rotina é sempre a mesma. Ele chega por volta de 7 da manhã e só vai embora tarde da noite. Atende a demanda do ponto e liga os aplicativos quando está longe. E acha que a fase da grande concorrência de empresas como a Uber já está passando. A princípio a gente tinha perdido aí uns 60%. Mas uns 30% já voltaram. O passageiro de táxi não está muito interessado em desconto. Nós podemos andar nos corredores de ônibus, nas faixas de ônibus, então isso agiliza para eles chegarem nos lugares. Há 20 anos o seu Nelson ficou desempregado e resolveu comprar um táxi, tentar a vida nesse ponto aqui no bairro da Aclimação, na zona sul de São Paulo. O trabalho deu certo e acabou inspirando toda a família. Trabalham com ele aqui 2 irmãos, o filho e os netos. São 3 gerações da família Gil que se dividem em 2 pontos no mesmo bairro. Devido eu ver ele lá, acompanhei tudo de pequeno, a gente sempre gostou de carro, né? Apaixonados por carro, então foi dando continuidade, né? Eu via meu avô trabalhando e contando dinheiro também, quando eu era pequenininho já. Como meu pai acabou me apoiando e meu irmão também, e me deram um empurrãozinho, aí eu falei, eu gosto de dirigir também, para mim não tem problema algum. Para fidelizar o cliente, Nelson criou um cartão com o telefone de todos. Quando um não pode atender, passa a corrida para o outro. Essa moradora do prédio em frente ao ponto diz que não troca o serviço de confiança pelo desconto em aplicativos. Eles estão sempre à disposição, eles estão sempre com um sorriso, tratam a gente super bem. Então é muito bom quando você cria um laço, né, afetivo entre o profissional e o cliente. Do ponto é ele quem cuida também. Faz as contas e divide com os motoristas. E tem um orgulho danado de ter 68 anos e ainda circular por aí. Eu levanto a mão para o céu de ter tido essa ideia um dia de comprar um táxi, né? E me sinto satisfeito até hoje. E a seguir, Maria Lídia Flândula entrevista João Goulart Filho, candidato à presidência da República pelo PPL. Até já. Hoje tem um jantar mais que especial aqui no Todo Seu. Quem cozinha pra gente é o ex-tenista Fernando Meligeni, o Fininho, e a atriz Carol Rubner. Para saborear esse menu, você já sabe, né? É só ficar comigo. Então vem. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. E não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Vote os deputados do nosso partido. Vote 13. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. O que faz um senador? O cargo de senador é muito importante. Exige experiência. O Trípoli foi percorrendo todas as etapas que um político precisa percorrer. É por isso que eu tenho certeza que ele está preparado para ser o nosso senador. Ô Bruno, eu como senador vou buscar de volta os recursos que são da cidade de São Paulo, para que você possa fazer uma gestão à altura da nossa cidade. Trabalho, competência, coragem, pesquise e compare. Em 6 anos na Câmara Municipal de São Paulo, apresentei 64 projetos de lei. Para alguns políticos, isso pode parecer muito,
Para mim, é o mínimo que eu posso fazer para respeitar o seu voto. Você me colocou aqui para trabalhar e é isso que eu vou continuar fazendo, porque eu acredito que o Congresso precisa trabalhar mais, trabalhar melhor e trabalhar para você. Agora, eu quero levar esse jeito Covas de volta para o Senado. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Rapaz, eu fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Juntos nós fizemos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o SISU, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida, trazer o Brasil de Lula de volta, com oportunidades para todos. Vamos juntos. Haddad é Lula, é 3, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. A luta pela conquista do voto na corrida eleitoral à presidência da República é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E hoje entrevisto o fundador do Instituto João Goulart e escritor João Goulart Filho, que é candidato à presidência da República pelo PPL, o Partido Pátria Livre. Muito obrigada por estar conosco. Bom, você é filho do ex-presidente João Goulart. Teve estreito convívio com Leonel Brizola. Foi um dos fundadores do PDT, onde ficou uns 40 anos. Mais ou menos. Não é isso? E foi no ano passado que se desligou do PDT por divergências políticas. Exato. Quero começar por aí. O que é que houve? Saiu do PDT, essas divergências decorrem do PDT já ter como opção Ciro Gomes para a presidência da República, ou porque hoje o PDT é um arremedo daquilo que já foi? Bom, antes de nada, muito obrigado, Maria Lídia, por nós estarmos aqui, essa oportunidade de conversar com os telespectadores da TV Gazeta. Não, nós saímos do PDT por uma divergência política. Nós fundamos o Instituto Presidente João Goulart em 2004 e um dos grandes projetos, nós fizemos vários projetos, já fizemos 2 documentários, TV Senado, fizemos um filme também chamado Dossiê Jango, que trata da investigação da morte de meu pai, o presidente João Goulart, mas a nossa divergência foi um grande projeto que nós tínhamos, que era a construção do memorial da liberdade e da democracia, presidente João Goulart, no eixo monumental. Projeto esse, última obra do nosso professor Oscar Niemeyer. Os telespectadores podem colocar no YouTube, tem até um passeio virtual disto. Nós demoramos 7 anos num processo administrativo para conseguirmos a cessão de uso do terreno, que seria no centro do eixo monumental, perto do Memorial JK. E no momento da eleição de 2014, nós apoiamos esse governador Hollenberg que lá está. Do PSB. Do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Só que ele de socialista não tem nada, ele é mais socialite do que socialista. Para nossa surpresa, no momento em que a nação brasileira devolve o título presidencial a Jango, cassado pela ditadura em 64, no momento em que a nação lhe prestou as honras de chefe de Estado que ele não teve na ocasião de sua morte no exílio, porque ele se torna o único presidente constitucional do país a morrer no exílio, lutando pela democracia, pela liberdade.
No momento em que o Congresso Nacional, em sessão conjunta, anula aquela fatídica sessão na madrugada do dia 2 de abril, convocada pelo presidente do Congresso Nacional, Áureo Moura de Andrade, e declara vaga a presidência da República em 64, legitimando o golpe militar desta maneira via Congresso Nacional, quando a nação está revendo, revivendo, resgatando essa memória do trabalhismo e essa memória do nacionalismo, o Hollenberg caça essa autorização que foi dada pelo governo anterior para a construção do memorial, com todos os recursos já disponíveis e tal. Bom, e foi uma divergência mesmo incontornável. Exatamente, eu chamei o presidente Carlos Lupe, e disse, olha, Lupe, meu presidente, você, no momento que a nação está fazendo todas as homenagens, você vai manter o partido na base do governador? Ah, mas isso vou ter que manter porque o partido tem cargos no governo. Então você fica no partido, fica com o partido, que eu vou ficar com a história de meu pai. Essa foi a nossa... história do seu pai. O seu nome é João Vicente Goulart. E, para efeitos políticos, houve essa mudança, João Goulart Filho. Então, o candidato à presidência da República é João Goulart Filho. Aí eu quero saber qual foi a sua intenção em fazer essa mudança. Se o que você pretende é que o eleitor entenda que a sua candidatura à presidência é a reencarnação de João Goulart, que você é o novo Jango, como seu pai era carinhosamente chamado. Não é exatamente. Como nas eleições é característico, né? O Pedrinho da farmácia, o João do... O resgate do nome do presidente João Goulart, de meu pai, sem dúvida não é para ser o herdeiro de Jango, e sim nós precisamos construir no Brasil um resgate daquele sonho de nação que foi impedido em 64, que era em cima das reformas de base, era um projeto de nação nacionalista, e é com esta intenção que nós colocamos esse nome, e foi uma decisão partidária. Eu sempre digo, Maria Lídia, que ninguém é candidato de si mesmo. Eu não fui para o PPL para ser candidato à presidência. Aliás, já tinham outros nomes. Foi no coletivo, uma decisão coletiva que o partido entendeu que eu deveria ser o nome para conduzir essa proposta nacionalista nesse momento grave da nação brasileira, aonde nós estamos vendo os direitos dos trabalhadores sendo vilipendiados, aonde o processo de entrega do país está sendo aceleradamente propugnado para entregar as nossas riquezas para as multinacionais, para o capital estrangeiro, para o rentismo, para o mercado financeiro. Eu vi que do seu programa de governo se destacam algumas dos seus compromissos com o eleitor nessa campanha à presidência. E o que chama muita atenção é o seu compromisso de duplicar o salário mínimo em 4 anos. E aí eu fiquei intrigada pelo seguinte, é uma proposta sedutora. O que acontece que o eleitor ficou indiferente a uma proposta desse porte e nas pesquisas o seu nome não decola? O problema é a legislação eleitoral. Nós temos aí 4 partidos que criaram um fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões para financiar as suas campanhas, e os partidos ideológicos pequenos ficaram à mercê desta legislação eleitoral. Então a comunicação, e por isso é importante o nosso agradecimento aqui na TV Gazeta, porque é um espaço onde nós podemos explicar essas dificuldades que o partido tem de não participar dos debates, de termos 5 segundos no programa eleitoral, enquanto outros partidos têm vários minutos para fazer todas as explicações. Nós não temos recursos orçamentários, muitas vezes até para viajar o país. Então se cria uma dificuldade. Agora, nós não poderíamos nos omitir nesse momento de dizer ao povo brasileiro que lá atrás houve uma proposta nacionalista da expansão do mercado interno e, com isto, propor retirar o Brasil dessa crise. Bom, eu tenho uma última pergunta. Faltam 19 dias para o dia da eleição. As pesquisas estão mostrando aí, parece que uma tendência de polarização, PT versus anti-PT.
Eu quero saber, João Goulart Filho, num cenário desse, se identifica com quem? Com PT ou anti-PT? Não, eu acho que nós temos, essa é uma decisão partidária, evidentemente, no coletivo do partido, mas eu acho que ainda nós vamos ter muita surpresa nesses 15 dias 19 dias que nós estamos da eleição de 7 de outubro, até porque eu acho que vai haver algumas modificações no cenário eleitoral aí. Então nós temos essa proposta e imaginamos estar no segundo turno. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Maria Lídia, muito obrigado. Eu agradeço o espaço que nos cedeu essa noite. Gamberini. 13 anos depois do assalto ao Banco Central de Fortaleza, a polícia anunciou a prisão de um dos participantes daquele assalto que estava foragido. Raimundo Laurindo Barbosa Neto foi preso em Boa Viagem, cidade a 220 quilômetros de Fortaleza, acusado desta vez de tráfico de drogas. Ele foi um dos líderes da ação em 2005, que roubou mais de 164 milhões de reais do Banco Central no Ceará por um túnel de 80 metros. A ação virou até filme, dirigido por Marcos Paulo. Pelo crime, Raimundo Barbosa foi julgado e condenado a 17 anos de prisão em regime fechado. Uma alfaiataria que funciona dentro de um museu. Essa é a atração de uma exposição da artista Laura Lima, que está em cartaz na Pinacoteca de São Paulo. 6 alfaiates confeccionam, sob o olhar dos visitantes, roupas que se transformam em obras de arte. Máquinas, tesouras, agulhas, tecidos. No meio da Pinacoteca do Estado, uma oficina de costura aberta à visitação pública chama a atenção. O que será que eles fazem em pleno museu? O que menos a gente espera é chegar no museu e ter gente costurando. Tem gente que passa meio sem entender, tem gente que para e troca uma ideia. Bonito, diferente, uma beleza. São artistas modernos. A função dos alfaiates aqui é vestir cada uma dessas molduras. São 30 ao todo e cada uma é uma pessoa real ou fictícia. Por isso, a artista Laura Lima deixou prontos os desenhos com as cores e também os tecidos que serão utilizados. O resto é feito ao vivo, como o corte dos moldes, dos retalhos, a costura até a finalização da obra. Laura Lima, ela tem um interesse por trabalhar com pessoas e com coisas vivas, como ela diz, né? Pra gente isso era muito interessante, né? Que o público tivesse uma experiência, possa ter uma experiência dentro do museu que não é só a que ele está acostumado, né? Que é vir ver uma exposição com obras na parede. A equipe tem 6 alfaiates que se revezam em 2 turnos e um estilista. Leonardo Carrijo conta que muita gente se emociona ao ver a costura sendo feita nesta que foi a primeira sede do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Como a gente está no bairro do Bom Retiro, que é um antigo bairro de moda, né, de produção de moda, de história da moda em São Paulo, muitas pessoas vêm visitar e falam que tinham alfaiates na família, ou que faziam roupas com alfaiates. Muita gente tem até interesse em fazer o trabalho, ou quer saber como que faz para participar, ou se inscreve. Limbert é um dos alfaiates mais experientes da equipe. Ele é boliviano e mora no Brasil há 20 anos. Sempre trabalhou com costura, mas pela primeira vez faz uma peça sob medida que é considerada uma obra de arte. Você se sente um pouco parte dessa obra? A gente está sendo parte dessa obra assim com o nosso trabalho, né? Dá muito orgulho para os alfaiates, né? Que é uma arte que está assumindo praticamente. As telas ficam prontas pouco a pouco. A exposição e a oficina ficam em cartaz até o dia 8 de outubro. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, anunciou que o estádio do Morumbi vai ser o palco da abertura da Copa América de Futebol, que acontece no Brasil em 2019. O estádio do São Paulo vai sediar a cerimônia de abertura e a primeira partida da competição. A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Mineirão, em Belo Horizonte, a Arena Fonte Nova, em Salvador e o Allianz Parque, aqui em São Paulo, também vão receber jogos entre as seleções sul-americanas. A Copa América 2019 começa dia 14 de junho do ano que vem. O final é no Maracanã, no Rio, dia 7 de julho. Rússia e Israel já se entenderam sobre a derrubada de um avião russo que sobrevoava território sírio.
Segundo autoridades russas, o avião de observação levava 15 militares quando foi atingido por um míssil sírio durante ataque de aviões israelenses na costa da Síria. O Ministério da Defesa da Rússia descreveu a ação como um ato hostil do Estado judeu. Em pouco tempo, o presidente russo, Vladimir Putin, acalmou os ânimos num telefonema com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que afirmou que a queda do avião foi um trágico acaso de responsabilidade da Síria. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. A Justiça rejeita recurso e manda Lula pagar 31 milhões de reais. O valor inclui multa e reparação dos danos no caso do triplex no Guarujá. O Supremo autoriza a prorrogação do inquérito sobre Temer e o decreto dos portos. O presidente é suspeito de receber propinas para favorecer empresas do setor. Depois de quase 2 anos de prisão preventiva, Sérgio Cabral começa a cumprir pena. O ex-governador do Rio acumula condenações que passam de 180 anos. Advogados de Brasília são suspeitos de participar de fraudes no Ministério do Trabalho. Um deles, Tiago Cedraz, é filho do ministro Haroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União. Mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida no Porto de Santos. A droga estava em 3 rolos compressores que iam para a Costa do Marfim, na África. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 6 da tarde, confira uma entrevista com Cátia Abreu, candidata à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes do PDT.